Viva! Estamos de volta a mais uma o Electric Talk, produzida em conjunto com o Crédito Agrícola e disponível também no Spotify em formato podcast. Neste episódio vamos falar de energia renovável com João Amaral, Country Manager da Voltalia e Global Chief Technology Manager. Portugal continua no seu processo de descarbonização na produção de energia, retomando uma curva de evolução positiva, mas que parece distante dos objetivos de termos 80% da nossa energia de fonte renovável até 2026. Segundo dados da APREN, até setembro deste ano, as renováveis foram responsáveis por 67% da energia produzida, com o contributo das eólicas acima de 29%, a hídrica quase nos 22% e o solar nos 9,5%. Porém, a autossuficiência energética é ainda uma quimera e continuamos a necessitar de importar uma parte substancial da nossa energia elétrica e de gás natural para as nossas centrais. O solar de autoconsumo tem tido um bom desempenho, mas os grandes projetos, como parques solares e eólicos, bem como o solar flutuante e o eólico offshore, terão um papel decisivo neste processo essencial em termos ambientais, mas também económicos. Vamos aproveitar a presença de João Amaral para tomar o pulso ao setor e perceber como podemos avançar mais depressa. Olá João, bem-vindo a esta Electric Talk. Obrigado. Nunca te perguntei pelo teu percurso e sobretudo a transição das tecnologias de informação para as renováveis. Gostava de saber como é que isso aconteceu e se essa mudança também alterou a tua forma de ver o mundo. Queria repetir e agradecer-te o convite para estar aqui. É uma história, estas histórias são sempre interessantes. Acabamos por recordar daquilo que era o nosso passado, como é que começamos. Há uma ligação muito forte entre as tecnologias de informações renováveis que se calhar pode passar mais despercebida. Não há renováveis sem algum controle em tempo real e a minha ponte de transição foi precisamente essa, entre aquilo que é o mundo de IT, que é muito falado, é muito conhecido, que hoje em dia cada vez mais também procura sustento na renovável. Falamos, por exemplo, daqueles grandes projetos de data centers que hoje em dia não conseguem ser pensados sem olhar às renováveis também. Mas falamos de algo que hoje em dia se apelida de OT. Quando eu comecei não era tão apelidado de OT, que é Operational Technology e não Information Technology, não IT, e que acaba por me permitir essa entrada no mundo das renováveis, começando muito com uma área de automação e controlo, que na altura não tinha tanto desafio à volta da cibersegurança, mas que já se falava, portanto há praticamente 20 anos atrás, e que me permitiu entrar neste mundo, um mundo em que tu começas a ver e começas a sentir praticamente tudo o que aprendes na universidade, quando falas de sistemas de controlo, quando falas de antecipar aquilo que é o comportamento de alguns equipamentos renováveis, as turbinas, os sistemas fotovoltaicos, e a entrada acabou por ser por aí, muito interessante, e ao fim e ao cabo, quando olhamos para trás, acabamos por entender que há muitas pontes em comum, não só com essa área de sistemas de informação, mas com muitas outras áreas que nos tocam no dia-a-dia. Em relação à Voltalia e à sua atividade em Portugal, quais é que foram as grandes novidades este ano? Este ano ligamos os nossos primeiros parques próprios. Até hoje, em Portugal, estivemos sempre a construir para terceiros, praticamente sempre a construir para terceiros, parques grandes, parques pequenos à volta do fotovoltaico, alguns nomes que são conhecidos, querem superfícies planas, querem ambiente completamente montanhoso. Este ano acabamos por fazer a diferença por termos entrado com os nossos primeiros projetos próprios e uma produção que anda à volta de produzir para um cliente específico, predominantemente no portfólio, onde os contratos que são feitos à volta destes projetos permitem produzir esta eletricidade para uma determinada finalidade, para um determinado cliente. No fundo, a procura foi essa. Eu diria que é o grande marco de viragem, aquilo que nós chamamos de IPP, de produtor independente de eletricidade, acaba por ser o início neste ano de 2023. E quais é que são os objetivos para o ano? Vamos ter também novidades? Sim, para o próximo ano nós vamos continuar este desígnio. Desenvolver, ligar um parque novo leva algum tempo. Para te dar uma ideia, estamos a falar de 4 anos, 4 anos e meio, neste caso, dos projetos que foram ligados este ano. Para 2024 não
temos intenções de ligar nenhum projeto novo à rede, mas vamos continuar esse desenvolvimento e vamos continuar a fazê-lo num ambiente diferente do habitual. O nosso projeto flutuante, um dos projetos-chave dentro do grupo e que vai ser feito aqui em Portugal, é o primeiro grande projeto flutuante. E depois, paralelamente a este, teremos e estamos a desenvolver também projetos de eólico. Acreditamos também na eólica, não só aqui, mas noutras geografias, mas também em Portugal achamos que tem um espaço muito relevante. A Voltalia, juntamente com outros players do setor, vai a leilões promovidos pelo Estado para obter novos projetos. No entanto, nos últimos tempos, e não apenas em Portugal, tem acontecido que as empresas licitam valores baixos para ganhar o concurso e depois acabam por não conseguir concretizar os projetos, obrigando à reiniciação do projeto e do processo todo e, naturalmente, prejudicando a celeridade que nós precisamos todos nesta transição energética. Como é que se pode resolver esta questão e evitar que aconteça no futuro? Essa pergunta é complexa. E é complexa porque temos que olhar a muitas variáveis. E se calhar eu começava por aí, olharmos a variáveis. Qualquer empresa, não só nós na Voltalia, mas qualquer empresa, quando vai a um leilão, vai avaliar todas as condicionantes desse leilão, todas as condicionantes no mercado, todas as condicionantes numa determinada tecnologia. E ao tomar uma decisão de avançar, vai fazê-lo sempre olhando a vários cenários. Chama-se isso normalmente fazer uma avaliação do projeto que leve em conta diferentes formas de evolução do mundo, de evolução de preços de eletricidade, de evolução da tecnologia. O que temos visto, por exemplo, a acontecer em Portugal, logicamente que ninguém conseguia antecipar uma pandemia, logicamente que ninguém conseguia antecipar um conflito armado em plena Europa, acho que são fatores externos, mas conseguiam antecipar condições não normais. Essas condições não normais, quando um promotor, quando uma utility, quando uma IPP decide avançar para o mercado, o que leva em conta é, e se tudo falhar? Se tudo falhar, eu vou ter um custo de X milhões de euros para não fazer os projetos. E, no fundo, eu diria que esse é o maior desafio quando se avança para um leilão. Aquilo que tem acontecido em Portugal, com os leilões, portanto, afetados por estes dois eventos extraordinários, eles acabaram por ter alguns prolongamentos, algumas extensões de prazo, tanto que nós agora em 2023 devemos ter um grosso dos projetos já ligados à rede, não o temos, e não o temos porque precisamente houve uma flexibilização daquilo que são as condições naturais. Estamos em crer que, se por um lado flexibilidade é boa, por outro lado ela prejudica quem não conseguiu segurar projetos, quem não conseguiu segurar capacidade, e esse é precisamente o desafio, não só de quem legisla, não só de quem lança os leilões, mas também de quem procura fazer projetos, de quem procura fazer acontecer renováveis à volta dos leilões. Isto tudo para te dizer que o ponto de equilíbrio é sempre muito difícil de conseguir. Nós acreditamos, no entanto, que há que fazer cumprir aquilo que são as regras que são inicialmente definidas. Vamos ter mais um desafio enquanto setor nos próximos meses. Fala-se da tapada do Outeiro, fala-se também dos leilões de eólica offshore. Vão ser dois desafios para entender se efetivamente se vai seguir com esta tal flexibilidade que tem sido norma neste mercado português, ou se vai haver aqui alguma alteração no sentido de fazer cumprir, e fazer cumprir é a utilização das garantias bancárias em prol do consumidor e do sistema e cobrar a promotores como nós para fazerem acontecer. No nosso caso, é o que te digo, nós comprometemos com um determinado prazo, com determinados projetos, eles estão ligados agora à rede. Não é isso que vemos em alguns projetos no mercado a acontecer. Uma das formas de tornar as renováveis mais eficientes é combinar os seus diferentes tipos, eólica, solar e hídrica, em clusters de produção que compensam, no fundo, as limitações e as intermitências umas das outras. A hibridização pode ser uma boa solução para Portugal? Como é que achas que pode ser otimizada? A hibridização é uma boa solução em qualquer cenário, não só para Portugal, mas globalmente. Quando nós falamos de hibridização, e aqui se calhar faço só uma chega de perspectiva, hibridização, e até para quem é utilizador de carros híbridos vai entender isto facilmente. Nós falamos numa combinação de duas tecnologias num mesmo ponto. Há quem prefira chamar isto misto, porque no fundo pegamos em parques eólicos e parques
fotovoltaicos e vamos ligá-lo no mesmo ponto de ligação. A grande vantagem é que a linha que foi instalada vai ser otimizada para mais produção. Isso é positivo, porque nós vamos pegar num bem que estava apenas pensado para uma tecnologia, vamos utilizá-lo para mais. E é fundamental para nós otimizarmos o custo da linha e os custos que nós, enquanto consumidores, vamos pagar pelas ligações à rede, sem querer ser muito específico ou denso no tema. Portanto, é sem dúvida algo fundamental para Portugal, mas pode requerer um repensar na forma como nós olhamos ao sistema, na forma como nós pensamos na evolução daquilo que eram as formas antigas de gerar eletricidade, onde nós tínhamos ou o combustível ou a matéria-prima de energia, como no caso das barragens, sempre disponível, teríamos água disponível para poder ser turbinada, e vamos pensar em fontes onde nós não vamos ter sempre o sol a brilhar ou sempre o vento a soprar para conseguir produzir eletricidade. E, portanto, há um repensar que tem que ser feito. Isso implica outras coisas. Agora, sem dúvida que a hibridização faz sentido. Mas a hibridização, da maneira como tu a concebes, é possível mesmo entre empresas que gerem soluções diferentes? Porque, por exemplo, a Voltalia tem neste momento parques solares, mas não tem ainda eólicas, não é? E também não tem hídrica. Para vocês a hibridização seria sempre em parceria com outra entidade que tivesse... Como é que isso poderia funcionar? Uma forma fundamental de ver o tema, ou seja, quem não tem, a hibridização para quem tem ativos hoje em dia no mercado, vê obviamente facilitada a sua possibilidade de conseguir expandir portfólio e ter mais tecnologias. Quem não tem, ou vai ter que comprar, ou tem dificultado um acesso. E isto é algo que nós já muitas vezes desafiamos, questionamos, falamos em fóruns abertos e fechados, como é que se possibilita novos entrantes, mesmo perguntando ao concedente ou ao governo, como é que se facilita novos entrantes para quem não tem ativos neste momento. É sem dúvida difícil. Aquilo que eu acredito, até porque há empresas mais especializadas, como tu dizes, em fotovoltaico e outras menos, outras mais especializadas em eólico e outras menos, e nós acreditamos que estas sinergias entre empresas podem aparecer. Pode ser necessária uma evolução à legislação para permitir com que seja mais fácil estes diferentes promotores utilizarem o mesmo ponto de ligação à rede. O desafio anda sempre à volta do ponto de ligação à rede. Como é que ele foi atribuído, em que condições é que ele foi atribuído, como é que é expectável que ele seja utilizado. Já desafiamos muito à volta deste tema, posso dizer, de forma muito convicta, e temos uma visão clara. O que quer que seja feito, tem que ser feito para beneficiar o consumidor, para beneficiar a rede e para beneficiar o país. A maior parte das redes de energia, como a portuguesa, funcionam com energia produzida de acordo com as necessidades previstas, com um sistema de backup para necessidades extraordinárias. Mas muitas vezes temos aumentos de produção nas renováveis que são mais difíceis de regular, criando um excedente de oferta que naturalmente tem consequências nos preços de energia. Como é que aqui se pode operar a redução da produção nessas circunstâncias, o chamado curtailment, e como é que ele pode ser uma defesa para as empresas produtoras? Curtailment é uma palavra-chave no setor, é uma palavra que nós vamos ouvir cada vez mais. A par desta palavra, eventualmente uma outra que também poderá ser falada, não é tão usada cá, é usada mais noutros países, um deloading, que é uma operação permanentemente limitada e com a possibilidade de contribuir com uma sobreprodução quando necessário, produzir mais do que aquilo que é normalmente o limite desse parque. Sem ser absolutamente denso do ponto de vista técnico, aquilo que nós, quando olhamos às renováveis, e lá está este, provavelmente com um redesenho daquilo que é a forma de pensar e estar nas renováveis, nós temos uma necessidade de potência instantânea num determinado momento no país, ou seja, o consumo do país pode variar entre 8 GB, 9 GB, sem precisar o valor exato. Mas para isso não quer dizer que nós só devêssemos ter 9 gigawatt instalado de solar ou 9 gigawatt instalado de eólica. Isto quer dizer que nós temos que combinar as tecnologias todas para ter um volume, uma energia que tem que ser entregue aos consumidores e que tem que haver uma adaptação também entre o momento de consumo e o momento de produção. Quando olharmos a curtailment, aquilo que eu acredito que pode ser um futuro expectável
Muitos parques que vão ser construídos já com o pensamento em que nós só vamos ter uma potência ligada permanente igual a metade daquilo que efetivamente instalamos. Imaginamos um parque de 100 megas, mas só vai produzir 50. Vai estar permanentemente limitado e vai, em determinados momentos, conseguir injetar um pouco mais do que aquilo que era expectável. Mas isto requer um redesenho absoluto e completo daquilo que é a forma de pensar o curtailment. Hoje em dia, quando financeiramente é avaliado um projeto, mesmo muitos projetos que estão à venda no mercado, há muitos projetos à venda no mercado, é raro o vendedor considerar o curtailment e é absolutamente crucial para o comprador considerar que vai haver um curtailment, que vai haver uma limitação de potência, que vai haver momentos em que todos vão estar a produzir ao mesmo tempo. E vimos nestas últimas semanas, com muito vento, com muita chuva, notícias à volta de uma produção em excesso de renováveis, levando a uma exportação para a Espanha, e essa exportação foi conseguida graças obviamente à existência de uma capacidade instalada boa e de uma capacidade de consumo que o permitiu. Se o consumo não estivesse a acompanhar, naturalmente existiria curtailment. Esse curtailment vai ter uma repercussão negativa em qualquer modelo de negócio, porque é uma receita que o parque não vai conseguir fazer. Portanto, é uma palavra que vamos, sem dúvida nenhuma, falar muito nos próximos tempos e que vai ter muito impacto nas renováveis, mas pensando nas renováveis a sério, não há renováveis sem curtailment. Não há renovável sem um momento. Havia no passado, quando tínhamos uma expressão menor, quanto mais expressão de renováveis tivermos, mais curtailment vamos ter. E se quisermos exemplos reais, vamos a uma ilha da Madeira, vamos a várias ilhas nos Açores e conseguimos ter esses exemplos claros em que às vezes é preciso limitar o fotovoltaico ou o eólico para conseguir ter a produção que é utilizável num determinado momento. As tecnologias complementares, o armazenamento, a bombagem reversível nas hídricas, vão ajudar a complementar esta escassez de procura que possa existir e que levam, usando a palavra outra vez, ao curtailment, e é algo que nós também vamos ver a crescer, em paralelo com as outras tecnologias que se falam, como veículos elétricos com carga mais regulável, veículos elétricos a contribuir mesmo para a estabilidade da rede. Eu diria que até o final da década nós vamos ver vários sistemas, provavelmente mais em protótipo do que reais, e na década seguinte, 2031, 2040, acho que já vai ser prática comum ter este tipo de sistemas que vão ajudar a reduzir o curtailment, muito embora, como te disse, eu acho que vai ser uma nova normalidade. Uma das áreas em que a Voltalia se especializou foi a dos Power Purchase Agreement, os PPA, entre uma entidade que necessita energia limpa e outra que desenvolve e gera um projeto especificamente para esse fim. São contratos de longo prazo, até podemos dizer quase de muito longo prazo, algumas com várias décadas, com preços previamente definidos e capacidade de expansão ao longo do tempo, também já prevista no projeto. Este é um formato que vemos mais associado a grandes indústrias, mas que também pode ter aplicações em Portugal. É verdade. Aliás, para ser mais concreto, os projetos que nós ligamos à rede deste ano foram todos assentes em PPAs de muito longa duração. Quando falamos em muito longa duração, falamos sempre acima de 10 anos, em alguns casos até 20, e não só a indústria. Às vezes também falamos de retalho. Falamos de grandes consumidores no geral, que é se calhar uma das evoluções que o mercado precisa, é como é que nós vamos fazer chegar estes PPAs a consumidores de menos volume, de menor volume e de rácios financeiros diferentes. Porque, na verdade, quando assinamos um contrato de longo prazo, nós temos de ter uma expectativa de solidez financeira de uma determinada empresa ou setor, porque nem sempre é a empresa, às vezes é o setor, daqui por 5, 10, 15, 20 anos. Eu diria que é uma das grandes dificuldades. Mas há mecanismos de ajuste ao longo do contrato? Os contratos têm várias cláusulas que podem ser ajustadas. Logicamente que se assinarmos um contrato com uma indústria que pode eventualmente ficar insolvente, há uma exposição para o ativo. Mas eu diria até mesmo relativamente ao preço, porque aqui diz que o preço está definido, mas não se diz que é sempre o mesmo, não é? O preço tende a ser sempre o mesmo. O mesmo. Aliás, em alguns casos, o
preço até pode ser ou decrescente, o preço pode até não estar completamente inflacionado, e quando olhamos à inflação, como vimos nos últimos tempos, isso pode ser um fator positivo. Quando nós vamos a uma indústria e oferecemos, vamos colocar aqui se calhar valores para ser mais fácil para quem escuta, quando colocamos um valor plano fixo de 5 cêntimos por kWh, e que é muito difícil para nós consumidores domésticos termos, e dizemos que esse preço vai estar apenas metade dele inflacionado, 50% dele sujeito à inflação, para cobrir aquilo que são os custos variáveis, porque o resto, o custo de investimento normalmente é fixo e a taxa de juros também pode ser negociada para também ser fixa. Aí nós vamos estar perante um preço que, olhando ao mercado, vai ser reduzido, porque não vai seguir a inflação por completo. E, portanto, uma indústria pode ver em médio e longo prazo algo que pode afetar o seu modelo de negócio a ser um custo decrescente. Portanto, é uma das vantagens do PPA, é a antecipação daquilo que vão ser os custos futuros da energia, neste caso da eletricidade, o que pode ser uma enorme vantagem. Dou-te um exemplo, olhando se calhar uma cadeia qualquer de bens alimentares, onde tu possas eventualmente ir comer todos os meses, e que consiga assinar um contrato de PPA, essa indústria, chamamos-lhe indústria, pode antecipar que daqui por 10 anos muito provavelmente vai-te vender o almoço mais caro, mas aquilo que foi a base de eletricidade utilizada para te fazer o mesmo almoço, vais comer o mesmo produto, eu não queria estar a usar marcas, era mais fácil com marcas, vai-nos custar menos. A energia, a eletricidade vai-nos custar menos, e ao custar menos, porque é muito mais previsível, na altura da orçamentação é muito mais fácil fazer uma orçamentação com algo que não vai estar a variar, não vais ter que estar a negociar contratos todos os anos com qualquer fornecedor de eletricidade, e portanto há uma estabilidade que é dada ao modelo de negócio e à forma de estar perante a eletricidade, que é completamente diferente do que estar a renegociar todos os anos o preço da eletricidade que vamos ter para o próximo ano, o volume de eletricidade que vamos ter, as fontes. Portanto, os PPAs têm algumas vantagens que notamos que algumas empresas estão muito abertas e que já entenderam a grande vantagem deste tipo de acordo, outras estão a dar os primeiros passos a entender, mas depois de experimentarem, digamos que é muito mais complicado não ter essa visibilidade e querer fazer contratos anuais ou mesmo estar exposto às variações que o mercado traz a este tipo de consumo. Nesta temporada nós estamos um pouco mais investidos também na temática do financiamento, do desenvolvimento associado ao desenvolvimento sustentável, e gostava de saber a tua opinião de como é que este setor das energias renováveis se financia, com naturalmente a Voltalia terá o seu método, outras empresas também, mas gostava de saber a tua opinião e um pouco da tua experiência sobre esta área. Também neste setor a criatividade é importante, e desde vermos projetos que se fazem em crowdfunding, desde vermos projetos que comumente são feitos com project finance, recorrendo à banca ou a sindicatos de bancos, vemos muita coisa e podemos ir de um extremo ao outro, podemos até só ter investidores privados, podemos até ter fundos, vemos tudo isso no mercado. Aquilo que é mais comum para nós, na maior parte dos projetos, é fazermos um financiamento na qual um determinado projeto tem ligado um contrato de financiamento, recorrendo à banca, uma determinada percentagem do financiamento que advém da banca, mas o que mais temos visto mudar nos últimos tempos, ainda não tanto impactando o mercado português mais lá fora, mas que acreditamos que possa eventualmente também rapidamente contagiar o mercado nacional, contagiar positivamente, tem sido a preocupação da banca, quando vamos financiar os projetos, em olhar aos critérios de sustentabilidade, em olhar aos critérios ambientais, sociais, de governance, ao ESG, olhar a esses critérios para levar em conta com aquilo que é a efetiva contribuição do projeto, não só para a produção de eletricidade renovável, mas para o meio local.
para o meio global e para os países onde estamos. E acaba por ser um tema dominante nas reuniões, ou seja, quando levamos este tema a bancos ou a um sindicato de bancos, é muitas vezes o desafio colocado em cima da mesa, é dos primeiros temas a ser abordados, quais é que são os impactos efetivos, qual é que é a redução de emissões efetiva do projeto, como é que nós vamos controlar a cadeia de fornecimento de equipamentos para o projeto, para garantirmos que nessa cadeia de fornecimento não existem tantas emissões como aquelas que estavam calculadas. São alguns exemplos daquilo que tocam a sustentabilidade e o financiamento de projetos, sabendo sempre que há alguma flexibilidade. Nós os projetos que fizemos aqui em Portugal, eles avançaram com capitais próprios, 100% com capitais próprios, e depois a negociação do financiamento que ocorreu, com uma nova entidade a entrar até no mercado, ocorreu em paralelo com o desenvolvimento dos projetos. Isto permite uma aceleração, o que também é positivo. Muito bem. João, as nossas conversas são sempre muito interessantes. Muito obrigado por estares aqui connosco. Nós voltamos em breve com mais uma Electric Talk. Convido-vos apenas a subscrever os canais de YouTube do Crédito Agrícola, do Electric e também o nosso canal no Spotify. Obrigado.